Pessoal que está se chegando, procure seu assento. Noite de alegria, amém? Estamos na casa de Deus. Irmãos, eu sei que está quente, mas a piscina não é para você se refrescar não, tá bom? A piscina é para os nossos amados depois descerem as águas do batismo. Eu sei que a vontade não falta. Eu estava brincando com o pessoal antes do culto aqui, que no metade do louvor a vontade de se jogar aqui, do calor que está nesses dias, né? Mas os amados irmãos vão poder desfrutar deste momento maravilhoso nessa noite, amém? A palavra do Senhor diz que Mateus 16, que aquele que crer e for batizado será salvo, amém? E essa noite nós vamos poder aqui nos alegrar com os amados irmãos que tomaram essa importante decisão de descer as águas do batismo, amém? Feche os teus olhos, vamos orar, vamos agradecer a Deus e entregar este culto, porque este culto não é nosso, este culto não é para nós, este culto não é do grupo de louvor, não é para o pastor, mas este culto é para Deus, amém? E todos esses que eu citei aqui, o grupo de louvor, o pastor e você, somos instrumentos para que Deus possa ser cultuado nessa noite, amém? Aleluia. Feche os teus olhos, meu irmão. Entrega este momento a Ele, se esvazia de você, diga: Deus, Pai, toma a minha vida, toma a minha mente nesse instante, Pai. Toma, Senhor Deus, o meu coração, pensamentos, sentimentos, emoções. Oh, Pai, toma nas tuas mãos neste momento, Senhor. Diga para Ele: Deus, nessa noite eu quero, Pai, realmente adorar, oh Pai, como Tu mereces ser adorado. Deus, eu quero prestar culto, Deus, como Tu mereces, oh Pai. Deus, eu quero erguer as minhas mãos realmente no Teu altar, porque Tu assim mereces, Senhor. Deus, nessa noite, Pai, nós estamos uma vez mais na Tua casa. Estamos aqui neste templo, Senhor. E também, Pai, neste templo que é feito por mãos de homens, estamos aqui nós como templos do Espírito Santo, ó Pai, reunidos como igreja, Senhor, como pessoas, Deus, que realmente reconhecem que Tu tens o melhor para nós, pessoas que foram alcançadas pelo Teu imenso amor, pessoas que foram alcançadas pelo Teu incondicional amor, Deus. Pai, nós Te louvamos nessa noite por estarmos aqui, Senhor. Obrigado porque Tu nos amaste primeiro, Senhor. Não fomos nós quem Te escolhemos, mas Tu nos escolheu primeiro, Senhor. O Teu amor nos constrange a Te servirmos, Deus. O Teu amor nos constrange a andarmos no Teu caminho, Deus. Pai, nessa noite nós estamos aqui para prestar culto a Ti, Senhor. Pai, nós estamos aqui para nos alegrar na Tua presença. Estamos aqui, Pai, nessa noite também, Deus, para presenciarmos um momento, Senhor Deus, na vida dos nossos irmãos, Senhor, que entendem o mandamento Teu, ó Pai, de se batizar, ó Pai. Nessa noite é um momento de alegria, um momento de festa, Senhor Deus, porque, Deus, Tu tens nos amado e nós queremos expressar isso através do nosso louvor, através da nossa adoração, através da nossa gratidão, Pai, em o nome de Jesus. Amém. Você pode começar essa noite dando um forte aplauso a Deus. Amém. As palmas. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vida, mas nos mostram cada vez vencendo o Rei Jesus. Eu quero ouvir. Glória, glória, aleluia.
está em Cristo tem essa certeza, que Ele virá em glória refulgente para buscar a sua amada igreja, amém? Eu e você somos essa igreja dele, amém? Eu e você fazemos parte do corpo de Cristo, que um dia o Senhor nos prometeu que viria nos buscar e morar para viver eternamente com Ele, amém? Aleluia!
toda e qualquer situação que você viva, Deus está no controle de tudo. Amém? Você crê que, indiferente do momento em que você esteja vivendo, o Senhor está no controle de tudo? Amém? A palavra de Deus diz que Ele é o Senhor de todas as coisas. Amém? A palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Deus está contigo em todas as situações, em todos os momentos. Você pode fechar os seus olhos e agradecer a Ele por isso. A palavra dele diz que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E a palavra dele diz que Ele estaria conosco todos os dias das nossas vidas, até a consumação dos séculos, até o dia que Ele viria nos buscar. Ele estará conosco todos os dias, nos livrando do mal, nos dando força no momento de dificuldade, nos dando alegria ainda maior nos momentos de alegria. E Ele é o motivo de nós não desfalecermos. Jesus é o motivo de nós não desfalecermos. Ele não deixará o nosso pé vacilar em momento algum. Ele não permite que as circunstâncias adversas sejam maior do que a presença dele na nossa vida. Feche os teus olhos e agradeça a Ele. Deus, obrigado, Pai, por estar comigo todo momento. Agradeça a Ele. Esquece a música, esquece neste momento o refrão, mas esqueça a pessoa que está do teu lado e comece a agradecer, porque Deus está contigo em todo momento. Agradeça a Ele por Ele fazer parte da tua vida em todo instante. Agradeça a Ele porque quando você mais precisa ali, Ele está fortalecendo os teus passos, revigorando a tua alma, dando refrigério ao teu cansaço. Agradeça a Ele. Diga obrigado, Deus, porque Tu estás comigo em todo momento. Obrigado, Deus, porque Tu estás comigo em todo momento. Poderia uma mãe esquecer do seu filho, mas Deus jamais se esqueceria ou se esquecerá de nós. Deus jamais nos deixará sozinhos ou órfãos. De maneira nenhuma, Ele diz na sua palavra: vos deixarei órfãos. Foi para isso que Ele mandou o Espírito Santo dEle, para não nos deixar órfãos de maneira alguma. Eu sei, Pai, que Tu estás conosco. Eu sei, Deus. E isso é tão maravilhoso, saber que existe um Deus todo-poderoso que se preocupa comigo, que existe um Deus todo-poderoso que antes mesmo que a palavra chegue à minha boca, Ele já conhece. Antes mesmo, Senhor, que eu abra os meus olhos, Tu já tens planejado, Pai, os meus passos. Antes mesmo, Pai, que a palavra chegue à minha boca, Deus, Tu já conheces, Senhor. Isso é grandioso demais para a gente. Saber que nos momentos de dificuldade, Pai, onde nós não sabemos como reagir, a Tua palavra diz que os meus olhos elevam para os montes e vem um socorro que vem de Deus. O socorro do Deus Todo-Poderoso que está a todo momento conosco. Eu olho os meus olhos, elevo os meus olhos para os montes, e de onde me virá o socorro? A Tua palavra, meu Deus, diz que o meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. O meu socorro vem de Deus que criou o céu e a terra. O Deus que criou o céu e a terra. O céu que nós vamos poder desfrutá-lo quando Jesus vier, ou se Ele não vier, até nós partirmos, nós temos essa promessa, que a promessa ainda melhor de que Ele em terra não nos deixaria sozinhos. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Diga obrigado para Ele. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor.
Obrigado, Deus. Aleluia. Aleluia, Pai. Deus, nós queremos, ó Pai, nessa noite declarar nosso muito obrigado, Pai. Nosso muito obrigado, Deus, por tudo que Tu tens feito nas nossas vidas. Palavras, Senhor Deus, elas, Pai, soam, Pai, muitas vezes, Deus, o vento leva elas, Pai, mas o que importa, Deus, para Ti são as nossas atitudes, Deus. E que as nossas atitudes, ó Pai, de ações de graças na Tua presença sejam mais fortes do que as nossas palavras, Senhor. Que as nossas ações, ó Pai, demonstrem, Pai, a nossa gratidão a Ti, Deus. Em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz, meu irmão, e você conhece, a palavra diz que Deus não habita aqui, nessa estrutura física. Deus não habita aqui nessas quatro paredes. Mesmo que elas tenham sido construídas e elas foram consagradas para que o nome de Deus fosse exaltado aqui dentro. Mas a Bíblia diz que o Deus Todo-Poderoso, na qual tem a terra como estrado dos seus pés, como diz em Atos capítulo número 7, Ele nos criou para sermos templos do Espírito Santo dEle. Ele preferiu fazer da nossa vida, do nosso coração, preferiu habitar dentro de nós do que habitar nos templos. E meus irmãos, os templos não eram qualquer coisa não. Os templos continham as melhores madeiras, o melhor ouro, tudo que era de melhor se tinha no templo. O templo de Salomão foi construído com a melhor madeira, a acácia, que era da época. A palavra do Senhor diz que as paredes e o teto eram revestidos de ouro puro. Existe uma denominação, talvez você já tenha visto, que eles estão construindo uma réplica do Templo de Salomão. E a avaliação dessa obra, ela vai custar cerca de 200 milhões de reais. Uma réplica do Templo de Salomão. Mas mesmo com todo esse glamour, com toda essa estrutura, o Deus Todo-Poderoso prefere habitar dentro de mim e dentro de você. Você pode dar um glória a Deus por isso? Amém? Contra, Pai, em nós, Pai, algo de valor para que nós possamos atrair a Tua presença, Deus, em nome de Jesus. Eu quero ser Tua casa favorita, quero ser o Teu altar. Encontre em mim, ó Deus, algo de valor. Quero atrair Tua presença, por Tua misericórdia, ó Deus de Israel. Enche o templo com Tua glória, restaura a casa caída de Davi, para que os povos saibam que há um Deus em Israel, Yeshua. Eu quero ser o lugar onde você gosta de estar. Eu quero ser Tua casa favorita, quero ser o Teu altar. Encontre em mim, ó Deus, algo de valor. Quero atrair Tua presença, por Tua misericórdia, ó Deus de Israel.
interessante, meu irmão, é que quando Deus, por causa do pecado do povo, Ele ficou vários e vários anos sem comunicação direta com o povo, porque a Bíblia diz que quando Deus Ele cria o homem e a mulher, Ele cria Adão e Eva, e toda virada do dia, Deus ia lá ter comunhão com Adão e com Eva. Então o plano original de Deus era ter essa comunhão, era que tivesse relacionamento com o homem e com a mulher. Mas você sabe a história, o homem peca, então Deus não pode ter aproximação com o pecado. E durante muitos e muitos anos, o homem não tem mais relacionamento com Deus através apenas de um sumo sacerdote, como foi ministrado no culto de domingo passado pelo pastor Robson, na qual uma vez por ano o sumo sacerdote ia lá e oferecia holocausto em troca do pecado do povo. Mas pense, Deus criou o homem e a mulher para ter comunhão. Não era o plano original de Deus ficar restrito a uma arca onde simbolizava a presença de Deus. Não era o plano original. Mas Deus fez isso para que ainda tivesse um relacionamento com o povo. Mas Deus não estava satisfeito com isso, porque Deus não criou eu e você para vivermos longe dele, meu irmão. Deus não nos criou para vivermos longe dele. Deus criou a mim e você para que nós tivéssemos um relacionamento. Então Ele envia o seu único Filho, Jesus Cristo, para que nós voltássemos a ter relacionamento com Ele. E o que eu acho mais interessante é que Deus fala em Ele, fala que Ele não habita, Deus não habita em templo feito por mãos de homens, mas Ele habita dentro de mim e de você. E sabe de uma coisa? Essa tarde eu estava pensando, fazendo um paralelo entre nós seres humanos e tentando entender um pouquinho a Deus. E me desculpem na minha simplicidade de pensamento, mas eu pensava nessa tarde o seguinte: quantos aqui tem a sua casa própria, o seu local próprio de habitação? Quantos aqui tem seu apartamento, sua casa? É gostoso morar no que é seu, sim ou não? Amém? Deus estava habitando, meu irmão, na minha simplicidade, o que Deus ministrava no meu coração, Deus estava habitando em algo que não foi projetado por Ele. O projeto do templo foi dado por Deus, foi construído por homens inspirados por Deus, mas Deus estava habitando em algo que não foi Ele quem construiu, não foi Ele quem criou. Ele criou a mim e a você, e o prazer maior de Deus é habitar dentro daquilo que foi projetado por Ele, daquilo que foi comprado por Ele. Porque, meu irmão, nós somos projetados, criados por Deus, e não bastasse isso, nós somos comprados novamente por Deus. Deus teve que nos comprar novamente. E eu perguntei quantos aqui têm prazer, né? Porque a gente sabe que o homem, todo mundo fala, né, que quem tem o prazer de morar na sua própria, né, naquilo que construiu, naquilo que pagou, naquilo que foi do seu suor. E nós fomos comprados por Deus, nós somos criados por Ele, e Ele tem um prazer maior do mundo de habitar dentro de mim e de você. Assim, quando nós chegamos no nosso lar, nós temos vontade de passar, porque nós sabemos o quanto nos custou aquilo, não é verdade? Deus estava habitando em algo que não era dele. Os templos foram construídos realmente com o intuito de que Deus fosse adorado naquele lugar, mas não foi construído por Ele. E nós sim fomos construídos por Deus, e não bastasse isso, fomos comprados por Ele novamente. Amém? Você pode fechar os seus olhos e dizer: Deus, Pai, que Tu tenhas prazer em habitar na minha vida, Deus. Que Tu tenhas um prazer, Deus, de habitar na minha vida, Pai. Eu fui comprado por Ti, eu fui criado por Ti. Nós somos feituras do Senhor, meu irmão. Nós somos criaturas dEle, nós somos filhos dEle. Nós somos criados e comprados novamente por Ele. Ele nos deu o fôlego de vida. Ele nos deu o sangue precioso de Cristo para nos comprar do pecado e da morte. Ele nos deu o sopro de vida, quando Ele diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Façamos o homem à minha imagem e semelhança. E Ele começa a moldar do barro Adão. Só que aquele barro não servia para nada, então a Bíblia diz que Ele sopra sobre as narinas, então aquele boneco de barro se torna alma vivente. E nós estávamos como bonecos de barro,
até que o sangue de Cristo novamente venha sobre as nossas vidas e nós venhamos a ter vida novamente. E Deus quer ter relacionamento conosco, amém? Deus quer ter intimidade conosco. Então diga para Ele: Deus, eu quero ser um lugar, Pai, onde o Senhor gosta de habitar. Eu quero ser um lugar onde, Deus, Tu gosta de habitar, porque, Pai, este templo foi construído por Ti, Deus. Esse templo foi limpo por Ti, Senhor. Esse templo, Pai, foi santificado por Ti naquela cruz do Calvário, Deus. E eu quero ser, Deus, um lugar, ó Pai, onde Tu gostas, Senhor. Eu quero ser um lugar onde Você gosta de estar. Eu quero ser Tua casa favorita. Quero ser o Teu altar. Eu quero ser um lugar onde Você gosta de estar. Eu quero ser Tua casa favorita. Quero ser o Teu altar. Quero ser o Teu altar. Aleluia, Senhor. Aplauda o Senhor, meu irmão. Aplauda o Senhor. Nós queremos ser, ó Pai, o lugar da Tua habitação, Pai. Amém. Dilson. A paz do Senhor, querida igreja. Glórias a Deus, que bom estar na casa do Senhor. Sente-se, tome o seu lugar, fique à vontade. Eu quero convidar todas as crianças. Alguém acenda as luzes lá para mim, por favor. Eu quero convidar todas as crianças de 3 a 8 anos. Todas as crianças de 3 a 8 anos. Aleluia. Aos irmãos que estão lá atrás, se quiserem, já vai vagar alguns lugares. Nós temos 2 lugares bem aqui na frente, tá? Se quiser chegar mais perto. Amém. Aleluia. Glórias a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Vamos orar, meus irmãos. Vem, Rafa. Não vem hoje, Rafa? Aleluia. Aqui, olha para o Tasquila aqui, vocês. Vamos orar? Deus, mais uma vez nós estamos na Tua presença e queremos abençoar, Senhor, os nossos filhos. Pedir a Ti, Senhor, que Tu, Deus, dê graça a eles, Senhor Jesus. Que Tu os guarde a cada dia, livrando-os, Senhor, de perigos e males. Pai, que ao receberem o ensino, Senhor, na linguagem deles, eles possam ser edificados, Senhor, através da Tua palavra, no Teu amor. Em nome de Jesus, nós Te louvamos e nós Te agradecemos. Amém, amém, glórias a Deus. Vamos por aqui assim, ó, devagarinho aqui, ó. Isso, devagarinho. Isso. Amém, louvado é o nome do Senhor. Glórias a Deus. As pessoas que estão conosco, que vieram adorar a Deus conosco, sejam recebidos com o carinho da comunidade Ágape. Como é que nós recebemos os nossos visitantes? Amém. Sinta-se em casa, adore ao Senhor, não perca a oportunidade de louvar ao Senhor. Os meus olhos não contemplam o Robson Mafra, vocês sabem onde ele está? Pastor Robson, amém? Glórias a Deus. Se você não conhece, esse é o nosso pastor. Já não é mais o mesmo, viu, irmãos? Já não é um homem completo, né? Tirou a vesícula faz uns 15 dias, né? Aleluia. Ah, tá. Boa noite, irmãos. Que a graça do Senhor esteja com vocês. Amém? Ele fica pegando o pé por causa da vesícula. Eu já falo da verruga que ele teve que tirar agora. Batalhou para tirar durante mais de 3 anos, porque era parte dele, fazia parte dele. Que bom estarmos na presença de Deus, nesse culto de celebração. E alguns motivos eu tenho hoje para celebrar a Deus. O primeiro deles é pela decisão desses 4 irmãos, 2 irmãos e 2 irmãs, que descerão as águas batismais. Essa decisão tão importante,
que a gente veio conversando com eles, mas o Adilson e o Carvalho também o fizeram dessa forma, e estão hoje decididos realmente a descer as águas. Esse é um motivo de grande alegria. O segundo, que hoje é o dia da Bíblia, esse livro tão maravilhoso, tão especial. Eu não sei o quanto você tem tratado com carinho a sua Bíblia, não em especial uma, né? Pela graça de Deus eu tenho algumas, gerando até uma certa inveja na Gabriela. Ela queria que eu comprasse mais Bíblia para ela. Mas por que tu já tens a tua? Eu disse, mas tu não tens um monte, por que eu também não posso ter? E é gostoso realmente ter Bíblias em diversas versões, porque a Bíblia foi escrita, a parte primeira, até Malaquias, chamada de Antigo Testamento em hebraico, e o Novo Testamento, parte escrita a partir da história de Jesus, foi escrito em grego. E daí, a partir dali, as pessoas começam o que chama a verter, a traduzir para o português. E essas traduções vão mudando com o tempo, porque o idioma também foi evoluindo, né? Os antigos falavam coisa. Tem Bíblias que ainda está escrito dessa forma, coisa. Hoje a gente fala coisa, né? Não chega ao extremo, mas antigamente farmácia era com PH. Aí a piadinha, e hoje? Hoje é só com H, né? Hoje, né? Então o português evoluiu, por isso tem algumas versões, né? Nós no Brasil temos muitas versões, na verdade. Tem revista corrigida, atualizada, a linguagem de hoje, a nova versão internacional, a Bíblia Viva, a Bíblia de Jerusalém, a tradução brasileira. E é gostoso ter isso, porque quando um texto às vezes não fica muito claro, você pode consultar em diversas delas. Isso clareia um pouco o entendimento. E é muito bom termos a palavra de Deus como nosso guia, como nosso lenitivo. Você sabia que o dia da Bíblia começou a ser celebrado em 1549 na Grã-Bretanha? Um bispo chamado Cranmer começou a celebrar o dia da Bíblia, o segundo domingo de dezembro. Não tem um dia fixo, né? Mas todo segundo domingo de dezembro é o dia da Bíblia. No Brasil ele começa a ser celebrado em 1850. Mas agora em 2001, o presidente da época, Fernando Henrique Cardoso, sanciona uma lei, assina uma lei. Se você querer depois ver a lei é até simples, só diz que a partir de agora, segundo domingo do mês de dezembro, será o dia da Bíblia, a lei 10.335, 10.335, e também então está no calendário oficial da nação brasileira, o segundo domingo de dezembro, o dia da Bíblia. Por que eles inventaram este dia, o dia da Bíblia? Para clamar, para buscar a face de Deus, pedindo que o Senhor desperte o seu povo para estar lendo mais a palavra do Senhor. Eu preparei, não vai dar para todos, mas tem ali para mais de 50 programas de leitura da Bíblia para você começar a ler a sua Bíblia este ano. Não dá nem para esperar virar o ano, né? Geralmente as pessoas marcam tudo para 1º de janeiro, fica muito carregado 1º de janeiro. Começa a ler logo hoje. E tem ali um plano de leitura facinho para alguém que corre, que o que é? Para ler durante o ano que vem inteiro, 365 dias, o Novo Testamento, Salmo e Provérbios. Esse é facinho. Um outro plano de leitura que a gente tem ali atrás, quando você sair, vão pedir que alguns obreiros estejam ali distribuindo, já é para ler a Bíblia inteira durante o ano. Só que esse plano ali, foi o que eu achei que eu tinha em mãos hoje. Ele começa a leitura em Gênesis e acaba em Apocalipse, de uma forma corrida. Mas existem tantos planos de leituras tão especial. Eu estou concluindo um agora, se Deus quiser, com a graça de Deus, até o dia 31 eu concluo, de que uma leitura um dia lia um capítulo de Gênesis, outro de Salmo e outro de Mateus. E daí é gostoso, porque alguns até interagem, quem dividiu, às vezes dividiu com tanto carinho que eles têm relação com o outro, mas quando não tem relação, pelo menos a leitura fica um pouco mais leve para quem está começando. Imagine você começando por agora, daqui a pouco cair no primeiro livro de Crônicas, e começa, e fulano gerou ciclano, que gerou ciclano, que gerou o outro, que você desiste, não leio mais, né? Quando é bem divididinho assim, fica melhor. Mas eu posso oferecer hoje esses 2 planos ali. Entra lá no site, manda uma mensagem para nós lá, nós mandamos com certeza outro para você. Na Sociedade Bíblica do Brasil, você tem que vir com papel e caneta para a igreja, porque você vai anotar bastante coisa boa, sabia? Na Sociedade Bíblica do Brasil, sbb.org.br, tem lá alguns planos de leitura, para quem gosta de usar bastante computador, já lá naquelas planilhas de cálculo Excel,
que você já vai fazendo lá e ele já vai dando como você está, o seu progresso. E lá a divisão é bem gostosa. Está lendo, por exemplo, começa a ler em Lucas, Salmos, se não me falha a memória, e Gênesis, um capítulo de cada um, e você vem acompanhando o seu progresso. É realmente muito gostoso. De qualquer forma, eu te desafio a começar a ler a Bíblia com o maior grau de urgência possível. Não vou ler nenhum plano de leitura, faça igual meu avô. Meu avô tinha uma Bíblia e quando ele morreu eu fiquei com essa Bíblia durante muito tempo, agora está lá na casa dos meus pais. E cada vez que ele lia um capítulo, ele fazia um risquinho, outro, até fechar aquele que dá para fazer 6, né? Um quadradinho, riscadinho dentro assim ainda. Então ele sempre sabia onde ele estava lendo, ia marcando ali. Você não quer ler de uma forma programada assim, dessa forma assim, vai lendo do seu jeito, mas vai marcando ali, para chegar no final do ano você poder dar uma olhada geral e diz: pela graça de Deus, eu consegui ler a Bíblia toda. Deixe-me trazer algumas palavras, não se sabe quem as escreveu. Eu há muitos anos me deparei com elas e sempre que vem o dia da Bíblia, quem sabe eu já li até em outros anos isso aqui, mas eu acho muito lindo. É um poema sobre a Bíblia. Diz: a Bíblia contém a mente de Deus, a condição do homem, o caminho da salvação, a condenação dos pecadores e a felicidade dos cristãos. Suas doutrinas são santas, seus preceitos são justos, suas histórias verdadeiras e suas decisões imutáveis. Leia para ser sábio, creia nela para estar seguro ou ser salvo, e pratique-a para ser santo. Ela contém luz para dirigi-lo, alimento para sustentá-lo e consolo para animá-lo. É o mapa do viajante, é o cajado do peregrino, é a bússola do piloto, é a espada do soldado e é o guia do cristão. Por ela o paraíso é restaurado, os céus abertos e as portas do inferno são colocadas à descoberta. Cristo é o seu grande tema, nosso bem é o seu intento e a glória de Deus a sua finalidade. Deve encher a mente, governar o coração e guiar os pés. Leia lenta e frequentemente em oração. É uma mina de riqueza, um paraíso de glória e um rio de prazer. É lhe dada em vida, será aberta no dia do julgamento e lembrada para sempre. Ela envolve a mais alta responsabilidade, recompensará o mais árduo trabalho, o mais árduo labor, e condenará a todos quanto menosprezam o seu sagrado conteúdo. Você pode fazer uma aeróbica santa ficando de pé aí? Você sabia que amanhã eu fico mais jovem? E através da coordenação do Adilson, dos irmãos, nós temos alimento nos esperando depois do culto ali, para nos alegrarmos juntos. Então uma aeróbica aí vai até, liberar um espaço aí para que a gente possa comer um pouco mais sem culpa. Pegue a sua Bíblia. Muitas vezes eu pedi para não colocar a Bíblia ali, porque as pessoas vão deixando de trazer a sua Bíblia para a igreja. E você sabia que os evangélicos de 20, 30 anos atrás eram conhecidos como os Bíblia? Ó, lá vai um Bíblia. Lá vai o Bíblia. Era conhecido como o povo do livro, na época só de capas pretas, hoje tem tantas capas, né? Essa minha verde, a do Zé é vermelha com preta e tantas outras aí, cada uma mais bonita que a outra, né? E hoje em dia parece que o povo conhecido pelo livro tem esquecido o livro. Quero fazer duas coisas: uma, declarar o que a gente já fez em outras vezes, do eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso, e eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Depois eu quero orar para que o Senhor desperte em mim e em você uma paixão maior por este livro. Eu falei na ministração de domingo passado: ou este livro te afasta do pecado, ou o pecado te afasta desse livro. Houve um tempo na história da igreja em que não era permitido e aconselhado ninguém ler a Bíblia, mas isso ficou em um tempo de trevas, e lá atrás, porque hoje os púlpitos clamam dizendo: leia a Bíblia, leia a Bíblia. Sua Bíblia tem que estar à mão. Quem sabe o primeiro ato pela manhã, acordar você 5 minutos mais cedo não vai lhe matar por isso, mas quem sabe lhe dê condições de ler um capítulo da Bíblia
para sair para o trabalho com a palavra de Deus na sua mente. Amém? Bíblia está aí? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Pai querido, nós te adoramos nessa noite pelo teu santo livro, Senhor. Querido Deus, nós te agradecemos por esse presente que o Senhor tem dado a nós, que é a tua palavra, Deus. Realmente é um mapa, é um cajado, é uma bússola, é uma espada, Deus. Deus, e nessa noite eu te louvo pela liberdade de culto da nossa nação, de inclusive ter no seu próprio calendário de feriados, Senhor, ou de datas especiais o dia da Bíblia. Deus, obrigado, Deus. Obrigado pela tua palavra, a tua revelação, a tua carta de amor para a tua igreja. O meu clamor nessa noite é que o Senhor venha despertar em nós uma paixão maior por esse livro, Deus. Deus, nos tempos da atualidade, quase, Senhor, a maioria esmagadora não consegue passar um dia sem o seu celular, sem o seu acesso a uma rede social na internet, mas por vezes passamos, Deus, uma semana inteira sem tomar a tua palavra nas mãos, com um santo, Senhor, temor, com uma reverência, sabendo que estamos nos abrindo a ouvir a tua voz e dedicar alguns minutos diante da tua palavra para ouvir o que o Senhor tem para nos dizer. Desperta, Deus, na tua igreja, desperta na comunidade Ágape uma paixão pela palavra. Deus, que venhamos ser conhecidos sim pelo povo da Bíblia, um povo que lê a Bíblia, um povo que obedece a Bíblia, um povo que segue a Bíblia. Deus, não deixa nos afastar das verdades da tua palavra, Senhor, mas que ela possa guiar os nossos passos, conduzir essa igreja. Deus, guiar as nossas atitudes. Ajuda cada um dos meus irmãos. Alguns reclamam, Senhor, que dá sono quando vão ler. Eu te peço em nome de Jesus, abre um apetite, Senhor, pela tua palavra. Outros dizem que não a compreendem, Deus. Deus, abre o seu entendimento espiritual nessa noite. Arranca dos seus olhos toda cegueira espiritual, para que quando abrir as páginas da Bíblia, Senhor, se abra o seu coração para ti, e entram, Senhor, em uma pesquisa, em uma aventura, pelas páginas do santo livro. Eu invoco, Senhor, a tua presença nessa noite. Eu invoco, Deus, que a tua palavra venha de encontro ao nosso coração. Deus, nós te pedimos, Senhor, que venhamos a cada dia nos tornar mais apaixonados pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Vamos aproveitar que você está em pé e vamos ofertar ao Senhor? Faça com alegria, você que trouxe seu dízimo, a sua oferta, com expressão de gratidão a Deus nessa noite, não por obrigação, não por necessidade, mas com sentimento de expressão de gratidão a Deus. Senhor, te rendemos graças, Pai, pela vida de cada um dos teus filhos, que num ato de fé e amor, tem ofertado, tem entregado os seus dízimos, sua oferta missionária. Seja em tudo o teu nome louvado hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Estivemos ontem em Curitiba, no casamento da Cibele e do Elias, nossa missionária lá em Ilixinga, em Moçambique, onde casou, uma cerimônia muito linda realmente.
com a presença de Deus, por entender que aquilo era um propósito de Deus para a vida deles, realmente cumprimento da promessa de Deus. Foi muito bom estar ali. Na verdade, chegamos hoje, era 5 horas da tarde de lá, e eles prometeram para nós que em fevereiro ou março estarão aqui conosco, celebrando ao Senhor e contando um pouco mais como o Senhor os tem conduzido. Está surgindo aí novos propósitos ali. O pastor fez questão de deixar claro que agora a missão é do Elias, a Cibele se torna coadjuvante, porque o cabeça é ele, e vai ser bênção de Deus, eu tenho certeza. Continue orando por ela e por seu esposo, que se Deus quiser, né? O Elias vai agora aí aproveitar esse momento de casado primeiro, dar uma namorada, e depois vai fazer uma cirurgia do braço, e depois, quando tiver um pouquinho melhor, então vem para estar conosco, esse moçambicano, acompanhado também da sua esposa, que é a Cibele. Deixe-me falar em rápidas palavras, o tempo realmente está bem corrido hoje, mas eu quero dedicar um pouquinho, ou um pouco de tempo precioso para nós meditarmos na palavra de Deus. Mas deixe-me falar um pouquinho do Natal Kairos. Está chegando o Natal Kairos, e você hoje no final do culto vai poder adotar algumas famílias. Você vai poder levar para sua casa o nome delas, o nome dos filhos delas, e eu gostaria de que acontecessem 2 processos. Um deles é a adoção financeira, assim, nos ajudar a promover esse evento do próximo domingo. Com R$100 você consegue nos ajudar de forma que a gente possa preparar o almoço aqui para a família, comprar os presentes e ainda que eles levem para suas casas uma ceia de Natal. Não é uma cesta básica, a gente não dá uma cesta básica, a gente dá ingredientes para que eles façam a janta do dia de Natal, do dia 24 de dezembro. Vai com uma receita, já fizemos isso em 2 anos anteriores, 70% ou mais, pelo menos os que os cadastros estão apontando até agora, são famílias que a gente ainda não havia alcançado. Isso me dá um pouco mais de empolgação ainda, né? E pessoas numa extrema necessidade. O Carvalho compartilhava comigo de um senhor viúvo, recém-operado, com uma criança de 9, de 7 anos, mesmo assim trabalhando na busca de reciclados. E o Carvalho encontra ele pálido. O Carvalho achou no primeiro momento que ele estava assustado, porque o Carvalho deu uma parada meio rápida e vai descobrir que é nada. Realmente, eu tenho passado por isso. Você, depois da cirurgia, por mais simples que a minha, provavelmente a dele é até mais complicado, né? Você fica mais molengão mesmo, qualquer coisa fica meio sem fôlego ou meio pálido. Parece que o organismo todo se volta para aquela recuperação, para aquele local, né? E esse senhor ali dessa situação, inclusive dependendo já do governo para um auxílio aluguel lá, uma situação assim de extrema necessidade, mas um homem trabalhador, né? Isso me empolga, porque eu já sou igual ao apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo chegou um momento e disse assim: meu irmão, se o cara não quiser trabalhar, que também não coma. Aí dar comida para malandro realmente é difícil, mas para alguém que está batalhando e as oportunidades não têm vindo ainda, ou a mente não tem ajudado, isso empolga realmente. Todos eles são esse perfil, pastor? Não, vai ter esperto no meio, com certeza. Como nós estamos fazendo para Deus e não para eles, e temos colocado todos os esforços para achar as famílias certas, inclusive em oração, a gente tem feito o que está ao nosso alcance. Passar disso, dependemos realmente da ação de Deus. Em você saindo do templo, vai estar ali o Leandro, com famílias ali, com um cadastro de famílias. E se você querer adotar, o primeiro momento que eu falei foi financeiramente, mas mais do que isso, nós precisamos que você adote espiritualmente, para estar durante toda essa semana, clamando, buscando a Deus. Sexta-feira agora, dia 14, tem uma vigília, às 9 horas da noite. Vem para a vigília para estar clamando também, buscando a Deus. E eu gostaria, pode ser que pelo avançado do tempo e tudo mais, a gente não consiga, mas eu gostaria que você preparasse pelo menos um cartão seu, com seu nome, da sua família, para aquela família que você adotar, e pode deixar nas nossas mãos, que a gente vai fazer chegar para eles, né? E vai ser bênção. Mas você pode fazer mais do que isso, porque você está recebendo o nome da família, o endereço da família. Você pode olhar ali a data ou a idade de cada criança ali e deixar Deus agir no teu coração e você fazer algo extraordinário. Só que a gente não vai permitir que se traga os presentes, alguma coisa a mais aqui, para um ganhou, outro não ganhou, a pessoa podia ficar triste. Isso aqui é um cartão, né? E eu gostaria que nenhuma família ficasse sem. Pastor, os R$100 eu não tenho, eu não posso dar, mas eu quero adotar essa família aí para estar orando, e eu vou preparar. Também não tem dinheiro para o cartão, pastor, mas vou pegar uma folha de papel lá e vou escrever uma carta de próprio punho, dizendo que eu estou orando por eles, dizendo que eu desejo que Deus abençoe eles. Meu irmão,
Se o problema era dinheiro, agora caiu por terra. Agora vai só depender da sua vontade realmente de pelo menos essa parte fazer. Já tem ali separado em torno de 40 e poucas famílias já estão prontas para fazer esse processo. Algumas outras ainda durante a semana foram cadastradas hoje, né? Mas pelo menos essas que estão ali já prontas, eu gostaria de chegar a ter a notícia no final do culto dizendo: todas elas foram adotadas. Financeiramente não foram, não tem problema, Deus vai prover de outra forma. Na verdade, quando eu falo em prover, nós entramos numa outra situação. O terreno não deu por agora, me sinto extremamente envergonhado, chateado. Me estranhei com o senhor proprietário lá do terreno na segunda-feira. Tive uma semana muito difícil, porque ele não está nos vendendo, porque se nós não pagarmos, ele não tem força jurídica para tomar essa propriedade por nós sermos uma igreja. E geralmente a justiça, entre dar o ganho de causa por uma pessoa, ou por uma entidade, por uma associação, por interesse de diversas pessoas, né? A justiça acaba às vezes preferindo as diversas pessoas. E baseado nisso, então, ele alegou que não queria vender. Nós vinhamos orando, só que a minha chateação é que eu esperava que isso tivesse acontecido nos processos iniciais, antes de eu ter dado a palavra para vocês que era nosso, né? Não falei nenhum palavrão para ele não, abençoei ele no final, mas ficou meio estreito o negócio, nós dois lá, né? Mas vai dar tudo certo, estou orando por ele em nome de Jesus. 3 pessoas que haviam me ofertado e dito: pastor, esse aqui é pro galpão. Eu procurei, conversei com eles. Alguns disseram: pastor, administra, pode fazer o que precisa aí. Nós estamos sonhando então agora, o segundo processo que nós teremos depois do galpão seria ampliar a igreja ali, construir as salas. A gente precisa mexer na nossa entrada de energia, que está dando um superaquecimento. Nós vamos tocar o barco nesse sentido. Uma pessoa quis refazer um posicionamento: pastor, quando o senhor falou, eu senti assim, assim, assim. Tá certo, meu irmão, vamos fazer assim. Então, com aquelas pessoas que nós identificamos que era para o galpão, essas eu já conversei. Se algum de vocês ofertou para o galpão e não galpão existindo mais nesse momento, gostaria de voltar a rever isso, nos procure, porque o que eu sabia, esse eu procurei. Agora você, né, se você ofertou desse sentido, ok? E nós continuamos. Então, de certa forma, né, se entrar esse recurso específico para o Kairos, a gente vai usar dessa forma. Se não entrar, nós vamos pegar dinheiro que a igreja já tem e vamos fazer da mesma forma. Não era para o senhor falar isso, que aí o pessoal não vai dar. Meu irmão, 1 Coríntios capítulo 9, o apóstolo Paulo diz que não contribua por necessidade nem por obrigação. Se não entrar nenhum centavo de ninguém se mover para o Kairos vai acontecer esse ano em nome de Jesus, porque Deus já proveu de outra forma. Se Deus te mover para isso, a gente vai usar aqueles recursos começando o ano para fazer essas coisas que a gente tem sonhado e sentido necessidade. Amém? Deixe-me compartilhar 2 textos de Provérbios e nós vamos à pregação da palavra de Deus. Provérbios 19, 17 diz: ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, e Deus lhe pagará o benefício. Provérbios 28 e 27 diz: ao que dá ao pobre não terá falta, mas o que dele esconde os olhos será acumulado de maldições. Um camarada chamado Robert Rondemeyer, escreveu algo interessante dizendo que há 3 tipos de contribuições: uma com ressentimento, uma por dever, por obrigação, e outra com ações de graça. Quem contribui com ressentimento diz: eu tenho que fazer. Quem contribui por dever diz assim: eu devo fazer. Agora, quem contribui com ações de graça, expressão de gratidão a Deus, diz assim: eu quero fazer isso. Que seja esse o teu caso, e eu louvo a Deus por isso em nome de Jesus. Amém? Livro de Salmos, Salmo 1. Vamos à palavra de Deus, a doce palavra de Deus nessa noite. Salmos, o livro dos hinos, dos poemas da Bíblia, né? Capítulo 1. Amém? Eu vou ler aqui e vou orar. Vocês estão muito estranhos hoje, hein? Está frio, está calor aí, o que está acontecendo? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto.
cuja folhagem não murcha, e tudo que ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento espalha ou dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui para te adorar nessa noite, Deus. Deus, eu não sei se a presença desta piscina ou qualquer outro fator tem gerado uma expectativa longe da manifestação da tua presença neste lugar, Deus, e da tua palavra que vem aos nossos corações. Deus, eu não sei quanto dos meus irmãos possam estar com dor ou sentindo o seu espírito agitado em si, inquietos, mas nessa noite eu levo cativo todo o pensamento, a obediência de Cristo, e invoco a tua presença sobre nós neste lugar. Espírito Santo, o Senhor tem liberdade de vir e falar e ministrar aos nossos corações. Eu preciso ouvir a tua voz. Eu quero ouvir a tua voz uma vez mais nessa noite, Deus. Fala com os meus irmãos, se alguns estão enfermos, que sejam curados agora em nome de Jesus Cristo. Se alguns têm se sentido oprimidos, em nome de Jesus, que haja libertação nessa noite, e que a tua glória venha neste lugar, porque esta casa será chamada casa de oração, casa de manifestação da tua presença. Por isso eu te agradeço e te louvo em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Existe uma receita para a felicidade? É possível que não, mas existe dentro de cada ser humano uma busca pela felicidade. Uns querem ser aceitos e dessa forma se sentir importantes e consequentemente achando que isso trará felicidade. Outros querem possuir bens na esperança que isso levaria à felicidade. Outros vêm com uma série de tentativas achando que isso geraria mais para eles, mais felicidade. E essa lista a gente poderia encontrar aí como amores, a festa, o sucesso. Mas percebem que mesmo quando alcançam essas coisas, a felicidade ainda não chega. Alguém já disse que a felicidade não é um lugar onde se chega, mas sim a maneira como se caminha. Felicidade não é projetar quando chegar a um determinado ponto, aí sim eu vou ser feliz, mas a felicidade é enquanto eu vou caminhando, eu vou desfrutando ela. Mesmo não existindo uma receita simples para a construção da felicidade, a Bíblia nos traz princípios que, se praticados, nos levariam ou nos levam a desfrutar a felicidade. E o Salmo 1 é exatamente um desses textos, um desses princípios que a Bíblia traz. O Salmo 1 começa dizendo de que bem-aventurado é o homem que evita algumas coisas e pratica outras. Mas, a princípio de conversa, o que é bem-aventurado? Bem-aventurado é uma exclamação de júbilo, de alegria, que declara uma pessoa muito feliz pelo que é ou pelo que faz. E este homem do Salmo 1, escrito aqui, ele vem trazendo de que muito feliz é o homem que primeiro evita 3 coisas. E a primeira delas é: o homem é feliz quando não anda no conselho dos ímpios. A palavra ímpio é aquele que pratica a impiedade, não ajudou muito, que não tem fé, que pratica o mal. E vai dizer que feliz é aquele homem ou aquela mulher que não segue os conselhos de uma pessoa desse tipo. Quer ver que tipo de conselho ímpio dá? Relacionamento já não está bom, está acontecendo algum problema, e lá no serviço tem alguém com quem você trabalha de que não é um cristão. E qual é o conselho que o ímpio dá? Larga, recomeça de novo. Ele não te merece, ela não te merece. É um conselho de um ímpio. É um conselho de alguém que está vivendo longe de Deus. Você vai levar às vezes uma situação para o ímpio, para alguém que não conhece a Deus, isso é um risco muito grande. E ele diz assim, ó, se ninguém souber, se ninguém ver, não tem problema não. Se alguém não percebeu o que aconteceu, fica tranquilo, não tem problema. Mas a Bíblia vem trazendo para nós, dizendo assim, ó, não caminhe pelo conselho ou opinião das pessoas que não têm Deus
no centro da sua vida. Primeira coisa a evitar na busca da felicidade bíblica é: afaste-se ou não caminhe pela opinião, pelo conselho de alguém que vive da sua maneira e não vive da maneira de Deus. Eu sei que todos nós estamos envolvidos em uma série de relacionamentos, em uma série de amizades e companheirismo de trabalho. E muitas vezes a gente, por falta de sabedoria ou por necessidade de abrir o coração, começa a compartilhar situações com pessoas que não conhecem a Deus. E essas pessoas começam a trazer conselhos que vão contra a vontade de Deus para você. Mas o homem feliz, a primeira coisa que ele precisa fazer é não caminhar pelo conselho dessas pessoas. Ele diz mais também que a gente, na busca dessa felicidade em Deus, a gente não pode se deter no caminho dos pecadores. Ele não para, ele não se envolve no caminho, no andar dessas pessoas sem Deus. Ele não compactua, ele não se envolve. E quem sabe eu esteja falando para algumas pessoas que têm relacionamentos até mesmo empresariais com algumas pessoas que não servem a Deus e às vezes acabam se envolvendo em situações complicadas. Bem-aventurado o homem que não se detém no caminho dos pecadores. Feliz o homem que não se associa com os pecados de um homem mau. Só você nessa noite para analisar como vai estar essa situação, né? Como você está inserido nesse contexto? Uma outra terceira, né? Ele diz que nem se assenta na roda dos escarnecedores. Para bom português, não fica na companhia de pessoas que estão lá debochando às vezes e rindo de tudo. E às vezes a gente tem um monte de cristão que é agente secreto, né? Lá no serviço ou na escola, está o pessoal rindo e debochando um monte de coisa de Deus, ou do Evangelho, e a pessoa está lá rindo amarela. O salmista diz: você quer conhecer uma pessoa feliz, uma pessoa bem-aventurada? Ele não participa disso, ele não se assenta na roda dos escarnecedores, ele não se envolve com pessoas que estão debochando de Deus e das coisas sagradas. Há duas atitudes a fazer, uma mais fácil, a outra mais complicada, que precisa ter um pouco mais de coragem e ousadia, mas a mais simples a fazer, pelo menos isso, é se retirar, não estar ali compactuando com aquilo. Mas a mais correta, quem sabe, é trazer princípios da palavra de Deus e dizer: não é assim, é porque vocês não conhecem Deus ainda. 3 coisas a evitar. Agora a pergunta, quem sabe, que a gente possa fazer então: como ser capaz de identificar o conselho certo? Como ser capaz de identificar então o caminho certo para andar com Deus? Como identificar a companhia de pessoas justas para não estar junto com os escarnecedores? E eu acho que a resposta está aí na sua Bíblia, no verso 2. Ele diz: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita aos domingos à noite enquanto o pastor está falando. Está assim aí? Amém. Vem alguém na igreja hoje, glória a Deus por isso. E na sua lei medita dia e noite. Quando o salmista escreve, ele está falando dos primeiros 5 livros da Bíblia, a lei de Deus, ensinamentos, instruções. Ele está citando Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Mas para nós agora, nós temos muito mais do que isso. Nós temos uma Bíblia inteira. E o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo na 2ª epístola, no capítulo 3, no verso 16, diz: toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Qual o objetivo disso? Verso 17: a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Toda a escritura é inspirada, é útil, é proveitosa para nós. A Bíblia diz de que ela é viva.
de que ela não é um conjunto de regras impessoais, de que ela não é um tratado sobre algum princípio filosófico ou qualquer outro, mas é a palavra de Deus. O escritor aos Hebreus, no capítulo 4, verso 12, diz: porque a palavra de Deus é o quê? Viva e eficaz, e mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. O que é uma espada de 2 gumes? Ela tem um fio de corte de um e de outro lado. Ela tem um fio de corte para os 2 lados, e ele diz de que a palavra de Deus, ela penetra até a divisão da alma e do espírito. Ninguém nunca conseguiu fazer isso, a palavra de Deus faz. E daí juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Meus queridos, minhas queridas em Cristo Jesus, nós precisamos conhecer a lei de Deus. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Não é uma opção para você. Se você está disposto a morar com Deus, passar uma eternidade com Ele, é um dever seu ter o seu prazer nessa lei. Alguém já escreveu dizendo que a evidência de que se conhece a Deus é obedecer a Ele. A evidência de que você está conhecendo a palavra de Deus, amando a palavra de Deus, é quando você começa a viver em obediência a Deus. O profeta Oséias traz 2 situações. A primeira, no capítulo 4, verso 6, ele diz: o meu povo, Deus falando, pereceu porque lhes faltou o conhecimento. Quantas vezes as pessoas pecam, não é por vontade, mas é por não conhecer a palavra de Deus. Mais à frente, no capítulo 6, do verso 3, ele faz um outro tipo de exclamação, e é mesmo um convite. Ele diz assim: ei, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Você pode ver se o seu irmão está ligado nessa noite aí e propôs isso para ele. Você sabe que eu não faço isso, mas você poderia fazer isso hoje, virar para o lado e propor, dizendo: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Vamos ver se dá certo? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Vamos conhecendo a cada dia mais. E quando a gente começa essa busca, você vai ver que é importante tratar a Bíblia como se ela fosse um alimento, e nos alimentarmos da palavra de Deus. O salmista, no Salmo 119, verso 103, ele diz: quão doces são as tuas palavras. Quem é que está escrevendo algo assim? É alguém apaixonado pela palavra de Deus. Não é alguém que acha que é tedioso, não é alguém que lê por uma obrigação, não é alguém que lê por medo, é alguém que lê com uma paixão, que entendeu que ela é uma carta de amor de um homem ou de um ser divino. Vamos corrigir isso aqui, para conosco, uma expressão de amor. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Como é maravilhosa a tua palavra. Quem sabe a nossa oração precisa ser a cada dia: dai-me fome da tua palavra, Senhor. Dai-me fome da tua palavra. Dai-me desejo de conhecer mais, de ler mais, de querer entender mais. Nos é estranho, por exemplo, alguém com 5, com 10 anos de caminhada, para não ficar muito pesado, e ainda não leu uma única vez a Bíblia inteira. É preciso que venha uma paixão sobre as nossas vidas. Uma paixão pela palavra. O clamor pelo avivamento não é por um barulho, mas o clamor pelo avivamento é um clamor por uma paixão pela palavra de Deus, por esse desejo de que essa palavra se torne doce, mais doce do que o mel. E há uma necessidade muito urgente de que a gente chegue a esse ponto, porque é responsabilidade nossa como pais passar isso aos nossos filhos. No livro de Deuteronômio, no capítulo 6, a partir do verso 6, Deus começa a tratar com o povo de Israel e trazer instruções a ele, e diz assim: essas palavras que eu ordeno estarão no teu coração. Agora você precisa fazer algo: você as intimarás a teus filhos, e dela falarás assentado em tua casa. Quando você estiver em casa, fale a Bíblia, mas andando pelo caminho, fale a Bíblia, e deitando-se e levantando-se, atarás também por sinal a tua mão, e te serão por testeira entre os olhos, e tu escreverás nos umbrais da tua casa e das tuas portas. Meu irmão, o que é isso?
Quem sabe seja o que uma serva de Deus chamada Elizabeth Elliot disse, que nós somos encarregados por Deus para mostrar aos nossos filhos como Deus é. Nós somos os responsáveis de mostrar para os nossos filhos como Deus é. Alguém já disse, nós conversávamos no pequeno grupo há dias atrás, que a única Bíblia que muitas pessoas leem é a Bíblia escrita na nossa vida, escrita pelos nossos atos. Por isso nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Quando você começa essa busca, o conhecimento dessa palavra lhe traz satisfação, lhe traz prazer, lhe traz deleite. O verso 2 começa dizendo: antes o seu prazer está na lei do Senhor. Ele não tem prazer em seguir o conselho dos ímpios, ele não tem prazer de escarnecer junto com os ímpios, ele não tem prazer em caminhar com os homens ímpios, mas o prazer dele, a alegria dele é estar diante da palavra de Deus. Salmo 119, 174, salmista diz: suspiro, Senhor, por tua salvação, a tua lei é todo o meu prazer. Meu irmão, o prazer dos homens está em satisfazer as vontades da carne, em adquirir mais e mais, mas a Bíblia está nos trazendo de que o homem verdadeiramente feliz tem o seu prazer na lei do Senhor, tem uma paixão pela palavra, e coloca isso de uma intensidade tão incrível que, como vocês já repetiram, ele medita de dia e de noite. A sua mente está cheia da palavra de Deus. No outro ponto, o salmista propõe, dizendo assim: eu escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Eu coloquei o meu coração protegido pela tua palavra, porque cada ato que eu vou fazer, a minha mente me leva de volta à palavra, e eu sei se aquilo te ofende ou te agrada. Seu prazer é meditar na lei do Senhor, e meditar é se submeter a um exame interior, é estudar, é ponderar, é considerar. Meditar é você ler, quem sabe muito pouco, mas parar-se durante muito tempo para ver o que você está lendo. Meu desejo é que a gente leia nesse ano de 2013, é começar hoje já a Bíblia inteira, e a gente possa estar em dezembro, segundo domingo de dezembro de 2013, se Jesus não voltar, perguntando quantos tiveram o privilégio de ler a Bíblia inteira esse ano, e muitos se levante ou levante as suas mãos. Mas o meu prazer e preocupação é de que, além de ler, você começa a saborear, a meditar o que você está lendo. E a Bíblia é tão profunda, não pode ser lida na correria, com certeza não. É preciso ser lida na calmaria, na tranquilidade. É preciso ser lida com oração. É preciso ser aplicado para separar o coração para essa situação realmente. A paixão do salmista era tão grande. O Salmo 119, o pessoal foge dele porque ele é grande, né? Não sei se é 174 ou 175, por aí. Os versículos que ele tem, é o maior capítulo, a maior separação ali que tem na Bíblia. Mas o salmista diz no verso 97: quanto eu amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. O apóstolo Paulo olha para os irmãos, ou escreve para os irmãos de Colossenses, e propõe a eles dizendo: olha, que a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, não pouca coisa, não conhecendo alguns poucos versículos e história, mas que a palavra de Deus habite em vós abundantemente. A proposta do Salmo, e nós já vamos nos encaminhando para isso agora, encerrando, é de um homem próspero, de um homem abençoado, de um homem feliz. Mas você precisa estar focado nisso, você precisa ser conhecido como um homem, como uma mulher do livro. Ele tem resposta para tudo. E as respostas que ele não tem, ninguém terá para você, porque serão mentiras disfarçadas. Aleluia!
Toda inquietação da alma humana é porque vive longe do livro de Deus e do Deus do livro. Porque Deus tem para você o que você precisa. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Eu creio que muitos de vocês experimentam isso. Mas alguns dias, se acordar de manhã e antes que você, vamos dizer assim, se situe, depois de ter sido expulso da cama pelo toque do celular, e você está meio zonzo ainda. Aconteceu comigo essa semana. E o Espírito Santo vem e sopra um texto da palavra de Deus sobre o seu ouvido. É a mais viva profecia, é a mais pura voz de Deus para a tua vida. É a promessa de Jesus de que o Espírito Santo nos faria lembrar a sua palavra. Só que dificilmente será um texto que você não conhece, porque a promessa de Jesus aos discípulos foi: e o Espírito Santo vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Ame a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Reverencie a palavra de Deus. Apaixone-se pela palavra de Deus. Se nós nos aplicássemos a gastar, quem sabe, 15 minutos por dia. Se você já faz com mais tempo que isso, não retroceda, avance, lógico. Mas se você ainda não faz, e anotar depois desse período, nem que seja um único verso, quem sabe dobrar esse pedaço de papel e colocar ao bolso da camisa ou da calça, e durante o dia, em alguns intervalos, em alguns momentos, tirar ele e olhar outra vez para aquilo, e ler outra vez o que Deus está te dizendo ali. O meu prazer está na lei do Senhor, ou do homem, e esse homem na lei do Senhor medita de dia e de noite. Olha uma frase que alguém disse: se desejarmos avançar além das superficialidades da nossa cultura, precisamos estar dispostos a descer a silêncios renovadores, a momentos de quietude na presença de Deus e da sua palavra. Se você quer ir mais fundo em Deus do que você consegue ir só vindo aos cultos, nós nos amamos, e estar juntos é um ato de comunhão, é muito bom. Estar celebrando junto, vibrando junto, tudo isso é tremendo, maravilhoso. Mas isso vai fazer você ter uma vida espiritual muito superficial, é a grande verdade. Você precisa se entregar a momentos solitários com Deus e a sua palavra, para que você consiga desfrutar algo mais em Deus. Nós precisamos ouvir, nós precisamos ler, nós precisamos estudar, nós precisamos meditar na palavra de Deus, para que a gente venha compreendê-la. E se a lei do Senhor é a nossa meditação e o nosso prazer, com certeza a gente não vai andar no conselho dos ímpios, a gente não vai parar no caminho dos pecadores, e a gente não vai se assentar na roda de homens escarnecedores, e a gente vai desfrutar a felicidade prometida aqui. Ele ou ela que ama a lei do Senhor e medita nela de dia e de noite, é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, as folhas não murcham, e tudo que ele faz será bem sucedido. Está plantado à beira de um rio de águas vivas, de água corrente. Sabe, quando vem a seca, o tempo da dificuldade, ao invés de sair correndo em busca de água, ele aprofunda as suas raízes. Fala de uma árvore plantada perto de água. É muito difícil você ver uma encosta de rio com plantas secas, porque há águas ali. Sabe qual é o bom de todo? Por mais de que haja uma seca espiritual no mundo, e como Deus disse que chegará um tempo que haverá fome e sede, não de pão nem de água, mas da palavra de Deus. Mas aquele que está plantado, primeiro, se está plantado, não é arrancado, não é jogado de um lado para o outro, como é o ímpio que o vento espalha. E segundo, quanto a situação mais fica difícil, mais ele se aprofunda em Deus.
mais ele se volta para Deus. E a consequência disso é, primeiro, fruto no tempo certo. No devido tempo dá o seu fruto. Ele tem paciência na aflição, gratidão na prosperidade, zelo na oportunidade e ação no momento adequado. A Bíblia diz que há tempo para todo propósito embaixo do céu. E aquele que está plantado no Senhor, aquele que está dentro do seu propósito em Deus, no seu tempo certo, ele produz frutos, e fruto realmente conforme o tempo. Mas ele diz mais, ele diz que as folhas não caem. Uma vida constante, uma vida sempre firme. Enquanto eu meditava nessa tarde sobre essa expressão, e cuja folhagem não murcha, eu me peguei pensando de que alguém que tem o seu prazer na lei do Senhor, ele pode estar numa época que nem fruto ele está conseguindo produzir, mas ele sempre tem algo a oferecer. Ele sempre tem algo a ofertar. Pode ser que seja só uma sombra para um dia, para um momento de calor, de dificuldade do seu irmão, mas ele consegue ofertar. Ele é constante, ele é viçoso, ele é firme. E quer uma coisa melhor do que isso? Tudo que ele faz dá certo. O mundo diz, esse cara nasceu para a lua, ou o cara sortudo, ou... O dia está raiando, está amanhecendo, e quem sabe ele está amolando a sua ferramenta, a sua vida, e ele está lá diante da palavra de Deus, e lendo, dizendo, olha, felizes são aqueles que não se deixam levar pelo conselho dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus, que não se ajuntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Pelo contrário, o prazer dele está na lei do Senhor, e nessa lei ele medita de dia e de noite. Olha, essa pessoa vai ser como uma árvore que cresce à beira de um riacho, que eles dão frutas no tempo certo, as folhas não murcham. Assim também tudo que essa pessoa fizer vai dar certo. Meu Deus, é assim, Deus, que o Senhor quer para a minha vida. Obrigado pela tua palavra. Tudo que eu fizer vai dar certo, se eu meditar na tua palavra, se eu obedecer a tua palavra. E daí ele sai para o serviço, e daí ele vai para a batalha, porque tudo que está ao alcance do homem Deus não faz, mas aonde os nossos braços não chegam e nós estamos vivendo com Ele, Ele faz por nós. Vão chamar de sorte, vão chamar do que quiser, nós sabemos que é cumprimento da fiel, da santa e da imutável palavra de Deus. Tudo o que fizer prosperará. Receba essa palavra em nome de Jesus nessa noite. Tudo o que fizer prosperará, se não ouvir o conselho dos ímpios, se não parar no caminho dos pecadores, e se não se juntar com os escarnecedores, mas ao contrário disso, se o seu maior prazer ser a lei do Senhor, e nela meditar de dia e de noite. Aonde Ele colocar a sua mão, Deus o fará prosperar. Aonde Ele colocar a planta dos seus pés, a presença de Deus ali estará. Aonde Ele chegar, na verdade está chegando o embaixador dos céus, o Filho de Deus marcado para ser vitorioso. Quer felicidade? Quer ser vencedor? Ei, volte-te para a palavra de Deus, não só hoje por ser o dia da Bíblia, mas por todos os dias da tua existência. Seja alguém conhecido como alguém que vive a palavra de Deus, e você vai poder ser chamado também bem-aventurado, feliz. Esteja em pé em nome de Jesus. Vamos falar com Deus. Eu não sei o quanto você está perto ou longe deste livro, mas eu quero orar
e pedir a Deus que te ajude a se apaixonar pela Bíblia. Hoje eu não tenho uma Bíblia para te dar, eu estou com um pedido para vir de Curitiba e a minha esperança é que ele chegue essa semana. Pode ser que domingo que vem eu até tenha uma Bíblia para te dar. Mas se você puder comprar, tem muitas livrarias nessa cidade. Quem sabe você precisa mais uma Bíblia para ter dentro do carro ou dentro da bolsa. Quem sabe você precisa de uma Bíblia para botar no celular aí, seu computador. Tenha a mão, se aproxime dela. É sério. Não é mais um ritual, o pastor tem que pregar uma palavra, pensou numa aí que tá. Nós precisamos estar mais perto da Bíblia. Paizinho querido. Aleluia. Por estarmos vivendo longe do teu livro, muitas vezes sofremos como consequência a infelicidade, ou até mesmo algumas ações de que fazemos, não vimos, Senhor, elas serem prósperas. Quem sabe a família não vai bem, os negócios não vão bem, pela falta de uma meditação e consequentemente uma aplicação da tua palavra às nossas vidas. Eu sinto a tua presença e o teu amor nessa noite, Deus. Deus, traga dos altos céus um avivamento, Senhor, sobre esta igreja, uma paixão pela tua palavra. Desperta o Senhor, ou a levar um plano de leitura, ou montar um plano de leitura seu, mas a se voltarem para a palavra de Deus. Eu te suplico, Jesus, eu te invoco, Jesus, que o Senhor nos ajude nas nossas fraquezas, que a tua palavra venha conduzir os nossos passos, que ela seja, Senhor, a nossa única guia, Senhor, de fé, de prática, que ela seja realmente este fio condutor das nossas vidas, da terra até o céu. Apaixona-nos pela tua palavra, Deus. Traga sobre nós a responsabilidade, Senhor, de estarmos nos voltando para ela. Deus, desperta-nos, Deus, a ler a palavra. Não deixa-nos te afrontar, deixando ela durante todo o tempo de fora, deixando ela simplesmente aberta, achando, Senhor, que é um amuleto. Deus, essa palavra não tem nenhum sentido se não estiver agindo dentro de nós, Deus. Eu te invoco nessa noite, Deus. Desperta-me, eu quero amar mais a tua palavra, Deus. Deus, eu quero, Senhor, me voltar mais para a tua palavra, Deus. Ajuda-me também, Deus. Estou orando pela tua igreja, mas não se esqueça de mim. Eu sou carente da tua misericórdia, Deus. Eu quero mais de ti, da tua palavra. Deus, faz-me, Senhor, alguém apaixonado pela tua palavra a cada dia, disposto a viver, a aplicar primeiramente a mim, antes de transmitir a qualquer um. E que o teu nome seja louvado nas nossas vidas hoje e sempre. Que os teus filhos sejam poderosamente abençoados nessa noite, pela prática da tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Esteja sentado por bondade. Nós vamos ao batismo, é cedo ainda. As pessoas que desejarem nos ajudar no próximo domingo, como voluntários do Projeto Kairos, será preciso preencher uma ficha no final. Não dá para simplesmente aparecer no dia. A gente está com um número de pessoas que precisa. Já tem 30 e poucas pessoas que deram nome, e-mail e telefone já na segunda-feira, quando a gente fez a reunião de obreiros. Mas se você que ainda não se identificou dessa forma, por favor, ao sair, procure. Ali o Ezequiel está preparando ali uma ficha para você preencher para nós, para que a gente possa estar fazendo um trabalho muito bonito no próximo domingo para a glória do Senhor. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Nós chegamos no momento, né? Nós vamos sepultar os nossos irmãos, que depois de terem morrido para o mundo, estarão sendo sepultados simbolicamente. Eu louvo a Deus. Estivemos com eles caminhando com eles durante algumas semanas, né? Juntamente com
o pastor, o Carvalho, e hoje é o dia, né? E nós queremos apresentá-los à igreja, né? Nós temos o Renato. Vem cá, Renato, chega aqui comigo, meu amado. Renato, faz pouco tempo, quanto tempo tu está na Ágape, Renato? 6 meses? 7 meses. Veio do Paraná, diz que lá do Paraná não dá ninguém bom, olha aqui, ó, tá o Renato, transformado, desculpa, Teres, não foi nada pessoal, né? E o Renato, ele, na hora que foi dado a ele a chance, né, a oportunidade de escolher um padrinho, um intercessor do seu batismo, ele escolheu o presbítero Adriel de Avis, que ministrou o curso de Homem ao Máximo, ele esteve caminhando com ele, e eu queria convidar o Adriel para chegar até aqui, Adriel. Aleluia, foi muito gostoso, irmãos, caminhar esse tempo com o Renato. Fique aqui ali, assim para mim, Renato, faz favor, juntamente com o Adriel. Também temos o Júnior Sakamoto. Perguntaram para mim qual era o teu nome. Eu disse, é Júnior Sakamoto, cara. Mas se é Júnior, tem que ter um nome. Qual é o teu nome? Nelson. Então vamos refazer. Temos também o Nelson Júnior Sakamoto. Ficou mais bonito, né? Vem cá. Aleluia! Glória a Deus. O moço que escolheu Deus, escolheu servir ao Senhor, tem batalhado. Quem conhece esse menino sabe a história de vida dele, o quanto o diabo tentou e por algum tempo conseguiu amarrar ele, mas hoje ele está livre pelo poder da palavra do Senhor Jesus. E eu quero dizer para vocês que ele é uma bênção, irmãos. Caminha conosco no Ministério Jovem, trabalha com jovens de rua, levando para Desafio Jovem. Há poucos dias nós estivemos ali em Camboriú, num Desafio Jovem. Ele quis me levar para o mato. Ele disse que o desafio era lá no Rio Pequeno. Nós fomos lá para o Rio Pequeno, andamos um monte de quilômetros, eu sem gasolina no carro, só pela fé e pelo cheiro. O desafio era lá nos macacos, né? Mas ele disse, depois que Jesus me salvou, tá, que eu não me perco mais, só boto os outros no mato. E o Júnior escolheu para ser o padrinho dele, o Edinho. Onde é que está o Edinho? Está ali, moço simpático, rapaz bonito, né? Amado. O Edinho, ele foi um homem de coragem, né? Porque no momento em que o Júnior mais precisava, né? O Edinho disse, não, vem cá, cara, eu vou cuidar de ti. E o Edinho foi um pai espiritual para o Júnior, e hoje está aqui para continuar sendo esse intercessor, e vai ser uma bênção, em nome de Jesus. Chega mais para lá um pouquinho assim, Adriel. Aleluia, que agora vai vir aqui a irmã Margarete. Glórias a Deus pela vida da irmã Margarete. Um tempo de desafio, né? Eu pude estar, a Margarete, por causa do trabalho, não pôde. Aleluia. Onde é que essas crianças vão tudo, meu Deus? Ali. Amém. Vão rapidinho, vem. Senão vocês vão tirar a chance da Margarete de aparecer. Amém. Lá no cantinho, lá assim, ó. E a Margarete esteve quinta-feira, Margarete. Quinta-feira, né? Quinta-feira nós conversamos, estamos ministrando, conversamos por mais de 2 horas. E entendemos que esse é o tempo de Deus na vida da Margarete. E ela tem uma ministra sobre a vida dela, mais do que uma irmã, uma amiga, uma conselheira, uma pessoa que tem sido uma bênção na vida dela. E é a irmã Maria, né? Quero pedir que a irmã Maria chegue aqui, irmã Maria. Maria Cristina da Cunha, esposa do irmão Heitor, né? A irmã Maria, ela é que vai ser a intercessora, a amiga Cristina, né? A ministra Cristina, né? Uma mulher usada por Deus, e eu tenho certeza absoluta que não vai ser a partir de agora, mas durante muito tempo ela já acompanhou e vai acompanhar aqui. Vou entregar a Margarete para a Cristina ali. Amém. Glórias a Deus. E nós temos uma que caiu um tombo essa semana, irmãos. Freou com o freio dianteiro da moto, se acidentou-se toda. Por isso que eu deixei ela por último. Vem cá, aleluia, por aqui, meu irmão. Abre aqui para ela subir aqui. Abre aqui um pouquinho. Aleluia. A Roberta, Deus tem feito uma grande obra na vida da sua família. A Roberta já caminha há algum tempo conosco, né?
e Deus tem trazido o seu esposo de uma forma maravilhosa, e ela tem vivido realmente um tempo de Deus na vida dela, né? E durante essa semana eu disse: Roberta, a gente não vai dizer, o inimigo derrubou a Roberta. Não, de forma alguma, né? É o problema, na realidade, irmãos, o problema do acidente dela, a culpa é do esposo, que deixou ela andar de moto, né? Mas ela está aqui para a honra e para a glória. Foram tirar a rodinha do lado da bis dela, né? Daí ela caiu. Mas eu louvo a Deus pela vida da Roberta. Tem sido assim muito interessante, irmãos. Como foi bom caminhar com a Roberta durante essa semana, né? Ela está no nosso pequeno grupo e ver que Deus é Deus na vida da Roberta. E ela fez algo inusitado, irmãos, inusitado. Ela convidou a sogra dela para ser sua intercessora. Olha que bênção, isso merece uma salva de palmas. Isso merece uma salva. Isso é poder de Deus, irmãos. Aleluia. Está ali a irmã Vânia. Ela vai entrar junto com a nora no tanque batismal, né, Vânia? Amém. Aleluia, glórias a Deus. E eu sei que para Vânia, quando nós perguntamos quem vai ser a tua intercessora, Roberto, ela disse: minha sogra, Tasquila, não tem outra pessoa, é a minha sogra. E eu louvo a Deus porque eu conheço a Vânia. A Vânia é a nossa intercessora. Cada vez que fala nisso, meu coração se aperta, porque nós já vimos a Vânia orar e interceder por muita gente. E esse é o momento, né, que Deus presenteia ela, porque na realidade, para vocês que estão acompanhando isso aqui, é um presente que Deus está dando a vocês. Vocês têm uma responsabilidade diante de Deus. Não é só para aparecer na fotografia que o Lucas vai tirar ali agora, não. É porque vocês foram escolhidos, porque vocês são referência, viu, Edinho? Você é referência, Adriel, Cristina, Vânia, na vida dos nossos batizandos. Fora a Roberta, que eu não sei se vai conseguir, mas eu gostaria de pedir aos nossos batizandos que dobrassem os seus joelhos, e os intercessores vão estar por trás deles. Dá para dobrar? E eu quero pedir ao pastor Robson para fazer esta oração, aleluia, entregando. A igreja, fique de pé, por favor, amados. Aleluia. Estenda a sua mão para cá, Pai, em nome de Jesus. Deus, nós te apresentamos nessa noite, Deus, a vida do Renato, Deus, a vida, Senhor, do Júnior, Deus, da Margarete, Pai, e da Roberta, que publicam, Senhor, no mundo espiritual, de que pertencem a Ti, Deus, sepultando ser uma velha natureza, e desejosos estão de viverem para Ti. Que a Tua bênção, Senhor, esteja sobre eles. Deus, que nos momentos de dificuldades eles lembram desse momento em que declararam que estão crucificados contigo, que já não vivem mais para o mundo, mas que vivem para Ti, e essa nova vida que vivem pela fé no Filho de Deus. Deus, em nome de Jesus, em obediência à Tua palavra, nós os batizaremos, Senhor, na convicção de que eles têm dado testemunho de fé e de que são uma bênção para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus. Você já pode estar assentado, já pode ir entrando ali nas águas ali. Ali nós fizemos a confissão de fé nessa noite. Aleluia. Espírito Santo de Deus. Aleluia. Espírito Santo de Deus. Batismo é algo muito importante. Foi no momento como esse em que Jesus foi batizado em obediência que a Bíblia diz que a voz de Deus raiou dos céus dizendo: este é meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Renato, você crê que Jesus Cristo morreu para te salvar, meu irmão? Está disposto a obedecer ao Senhor e à sua palavra, permanecer fiel até a volta de Jesus? Pela tua confissão de fé, de maneira pública, em obediência aos mandamentos divinos,
Nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você crê que Jesus Cristo morreu para te salvar, meu filho? Está disposto a obedecer a palavra de Deus e ser fiel ao Senhor? Ser fiel até a volta de Jesus? Pela tua confissão pública de fé e obediência à palavra de Deus, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu. Jesus Cristo morreu para te salvar? Está disposta a viver fielmente a palavra de Deus, permanecer fiel até a volta do Senhor Jesus, baseado na tua confissão de fé e obediência à palavra de Deus? Nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está disposto a obedecer a palavra de Deus, permanecer fiel até a volta de Jesus, pela tua confissão de fé e obediência à palavra de Deus? Nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cristo vive em mim. Amém? Vamos orar então, irmãos. Deixa eu colocar de pé mais uma vez.
Vamos orar, porque essa é uma decisão que às vezes a gente pensa que é um ato tão simples, chegar aqui e colocar alguém dentro dessa banheira e fazer isso que nós fizemos aqui, mas são tantas dificuldades que são enfrentadas para chegar até aqui. A primeira delas é a indecisão, se é o momento ou não é. E a segunda delas são as barreiras que vão se levantando durante o percurso. Desde a hora que essas pessoas decidiram a fazer isso, até chegar aqui, são batalhas que são travadas no mundo espiritual. Está aí a razão de ter um padrinho para estar ajudando, porque amanhã eles vão ser confrontados de formas as mais absurdas que nós podemos imaginar. E foi feita aqui uma decisão que vale para a vida toda. Vamos orar para que Deus possa abençoar a cada um deles e para que isso possa ser para eles uma oportunidade, como uma abertura para ministérios. Ministérios estão ali na vida dessas pessoas que foram batizadas. Ministérios pastorais, apostólicos, nós não sabemos, Deus sabe. Deus está chamando. E nós estamos batizando em nome dele, amém? Vamos orar? Pai, nós te damos graças, Deus, porque nesta noite nós podemos, Deus, obedecer o teu mandado, Pai, levando mais 4 pessoas, Deus, a estar, Deus, mortos para este mundo, Deus, e nascendo para ti, Pai. Deus, que a cada manhã, Deus, a tua palavra seja como foi pregado nesta noite, Deus, a companheira de cada um deles, Deus, e que eles possam encontrar, Deus, tudo que eles precisam, Deus, na tua palavra, Deus, porque eles estão mortos para este mundo, Deus, e agora vive unicamente para ti. Pai, coloca a tua igreja, Deus, a estar apadrinhando esses teus filhos, Deus, a estar se lembrando deles, Pai, para estar intercedendo, Deus, pedindo que a tua mão esteja estendida a cada dia na vida deles. Deus, nós oramos por ministérios que ali estão, Pai. Deus, que seja esse um marco na vida deles e que eles possam, a partir de então, Deus, começar a exercer esse ministério, se envolver cada vez mais com a tua palavra e contigo e servir a tua igreja como o corpo de Cristo, em nome de Jesus. Nós pedimos essas bênçãos para a glória do teu nome. Amém, Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Oh Espírito Santo de Deus, você que não desceu as águas, março nós teremos outro batismo e é a sua vez. Só que você precisa nos procurar bem antes disso, para nós caminharmos 7, 8 semanas juntos, estarmos nos preparando realmente para esse tempo de Deus na sua vida. Diácono Adriel, sério que você quer falar umas palavras aqui? Pais amados, irmãos, o pastor já falou no início do culto, amanhã é aniversário dele, e a comunidade, com muito prazer, com muita honra, preparou ali uma refeição para todos nós que está aqui essa noite, amém? E eu quero aqui, em nome do Ministério da Comunidade, convocá-los, convidá-los a não ir embora rapidinho, vamos passar um pouquinho ali, vamos cantar um parabéns para o pastor. Alguns irmãos trouxeram pratos, a comunidade preparou um bolo, salgadinho. Ninguém precisa se preocupar, tá? A gente sabe que amanhã é segunda-feira, todos nós trabalhamos, mas eu creio que dá para tirar um tempinho para nós. Do Tasquila também. Então vamos passar ali, dar um abraço neles, né? Vamos comemorar com eles e vai ser uma bênção, amém? Sem pressa para ir embora, amém? Não estou acostumado. Glória a Deus. Tem uma semana de vitória, vai ser muita alegria para mim estar com você ali, para o Adilson tenho certeza também, né? Todos que nos visitaram, a missionária Leninha acabou de chegar agora também, sejam sempre bem-vindos e vamos estar ali nesse momento de comunhão que vai ser bom demais. Semana continua, né? E vamos prosseguindo. Sexta-feira a nossa grandiosa vigília venha. E o voluntariado, preencher a ficha lá atrás, você que vai adotar as famílias, preencher a ficha lá também, e a gente vai prosseguindo. Você que quer o plano de leitura bíblico, tem lá atrás também, né? Tem um que é 52 semanas para ler uma vez o livro de Salmos, Provérbios e o Novo Testamento, e outro para ler a Bíblia inteira. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com você hoje e sempre. O povo diz: amém. Vai em paz, o Senhor te abençoe.